Irmãos, nessa noite eu vim aqui trazer uma mensagem que ela fala de um tema que é o essencial da vida cristã. Todo aquele que é servo de Cristo, todo aquele que deseja servir a Deus, ele precisa ter isso que esse tema aqui que eu vou trazer nessa noite, que é santidade. Santidade nesse mundo é algo, vamos se dizer, quase extinto. Nós não vimos muita santidade no nosso mundo. Nós vimos muitas pessoas todas decaídas para o mal, pessoas, vamos se dizer, rechadas uma com a outra, pessoas que brigam por tudo, pessoas que não há amor, não há paz, não há ali harmonia, talvez de união uma com a outra. Nesse mundo existe, que nem a Bíblia mesmo diz, existe mais o mal do que o bem. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, no mundo como esse, para servir a Deus é necessário aquele que serve a Deus ser santo. Então, o tema que eu vou vir falar é sobre santidade. E todo aquele que serve a Deus, ele precisa ter santidade. Tem um texto que eu não me recordo onde que fica, que ele fala que sem a santidade, sem a santificação que leva à santidade, que é a santificação que é tipo um processo, ninguém verá a Deus. Mas para não tomar muito tempo, eu vou estar lendo o texto aqui, para que os irmãos possam entender. Eu vou estar lendo bem devagar para que todos entendam. E aí eu vou explicando cada versículo. O tema se encontra no livro de 1 Pedro, do capítulo 1, do seu versículo 13 em diante. Eu vou estar lendo vou estar lendo e aí eu explico cada versículo. Já é melhor para cada um entender. Do seu capítulo 1, versículo 13. Por isto, o título do texto é assim: Santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, ou seja, fortalecendo o vosso entendimento, sede sóbrios. Sóbrios significa conscientes. E esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. Vou parar por aqui, que esse é o primeiro versículo. Esse versículo 13, ele está falando para a gente fortalecer o nosso entendimento. E o que é que Pedro está querendo dizer aqui sobre fortalecer o entendimento? É você, a cada dia mais, procurar entender. Lembra lá Daniel, quando estava na Babilônia, que quando o anjo vai até ele, que vai por causa da oração dele, ele fala algo importante. Ele diz assim: quando você passou a aplicar, a entender, aplicar seu coração a compreender as coisas de Deus, a sua oração foi ouvida. Então, para você compreender as coisas de Deus é algo essencial. E Pedro está falando aqui para você fortalecer seu entendimento. Então, fortalecendo seu entendimento é compreendendo as coisas de Deus. Cada dia mais, é um processo, não é de uma vez você consegue. E outra coisa que ele pede também é para você ser consciente, que é quando ele fala sede sóbrio. O que significa você ser consciente? Bem, todas as vezes que você for fazer alguma coisa para Deus, tanto orar, quanto pregar, quanto falar de Deus para alguém, você precisa ter consciência disso, de quem você está falando na oração. Você precisa saber com quem você está falando na questão da palavra. Você precisa saber de quem que é essa palavra, quem é que está escrevendo ela, quem escreveu ela. Algo também que você precisa saber também é que também para você servir a Deus, você precisa ser sóbrio. Por exemplo, você serve a Deus, mas você anda como se uma pessoa que nunca serviu a Deus, que nunca conheceu. Uma pessoa que faz todos os tipos de coisas sem pensar, sem ter um propósito ou algo assim. Pedro está falando disso. Pedro está dizendo, você tem que ser sóbrio. Você precisa ser consciente naquilo que você faz para Deus. Porque é importante. Deus ele precisa que você seja consciente no que você faz. Porque até mesmo os seus propósitos com Deus, ele necessita ser consciente. Senão, Deus ele reconhece como uma tolice. E Deus não se agrada de tolo. Outra coisa que o final do versículo 13, que ele está falando, é para que a gente espere inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. O que seria isso? Quando o Pedro ele fala isso, ele está falando que sobre a volta de Cristo.
ele está falando sobre a gente esperar inteiramente, de coração, a revelação que Cristo está trazendo sobre nós. Sabemos que Cristo, quando ele voltar, ele vai transformar o corpo dos crentes em um corpo diferente. Não é o corpo que temos hoje com a natureza do pecado. Nós se tornaremos como pessoas que moram no céu, pessoas assim que nunca teve uma maldade, pessoas que não vão ter coisas impuras, como ter praticado mal, pecado, essas coisas. Nós não vamos ter mais, porque Deus ele irá transformar o nosso corpo. E Pedro ele está incentivando os irmãos a aguardar inteiramente nessa revelação, dessa graça que está sendo trazida para nós, por meio da revelação de Cristo Jesus. Então ele está dizendo, você tem que esperar inteiramente. O que seria esperar inteiramente? Inteiramente você esperar significa você estar por inteiro, você ter convicção, você ter ali, por exemplo, vamos supor, algo tipo assim, você se entregar por inteiro ali, você esperar de verdade mesmo, de todo o coração, a revelação de Cristo. Não é apenas você saber, Cristo vai voltar, mas anda desapercebido, como se Cristo nunca fosse voltar. Como um texto que diz que tem pessoas que. Tem um texto na Bíblia que diz que tinha pessoas que falavam que desde os primeiros tempos que ouvia falar que Cristo ia voltar, e que parece que as coisas mudaram, tudo passado e a volta de Cristo ainda não tinha chegado. Ou seja, eles já não esperavam mais. E Pedro está colocando aqui a gente para pensar de outro modo. Pedro está pedindo para quê? Para a gente esperar inteiramente na revelação de Cristo, porque Cristo verdadeiramente vai vir. Agora eu vou passar para o versículo 14 e vou estar explicando. Vou procurar dar mais rápido para o vídeo não ser muito grande, tá? Versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinheis anteriormente na vossa ignorância. Versículo 14 esse. Pedro ele está nos dando um alerta, é uma advertência, porque ele está falando assim, porque se a gente deseja ser como filhos obedientes a Deus, nós não podemos mais praticar as coisas que andávamos fazendo quando éramos do mundo. E quais coisas são essas? Por exemplo, a gente praticava todo tipo de pecado quando éramos do mundo. Cristo, quando ele veio e nos libertou por meio do seu sacrifício e a gente entregando a vida para ele nos deu uma lei. E a lei é essa palavra. E ela nos ensina todo tipo de pecado que a gente não deve praticar. Então, e a maneira também de viver. Porque a palavra, ela é como se fosse uma bússola ou um manual para a gente, um modo da gente viver. É só você meditar nela, você vai ver vários tipos de doutrina que ensinam como você deve andar. E Pedro está falando de coisas que fazíamos quando éramos gentios, ou seja, povo estranho, pessoas que não conhecem, não serviam a Deus, pessoas estranhas para Deus, porque pessoas que são assim são chamadas de gentio, a Bíblia chama assim. Mas Pedro está pedindo para a gente não andar como andávamos antes, porque tem um texto que diz, se já ressuscitasses com Cristo, buscar as coisas de cima. E se nós morremos com Cristo, com Ele viveremos também. Então, ou seja, nós não devemos mais andar fazendo certos tipos de coisas que fazeríamos quando éramos do mundo. Por exemplo, andar na bebedeira, andar na prostituição. É um texto, é uma lista de coisas que Paulo diz. Avareza, andando, falando palavras de maldição, esses tipos de coisas, muitas coisas. Mas Pedro ele está alertando para a gente não andar mais nesses tipos de paixões de coisas do mundo. Porque somos filhos agora de Deus. E se desejamos ser esses filhos obedientes, que o versículo 14 está falando, nós devemos andar longe disso. Longe desses tipos de coisa que praticávamos antes. Porque você agora é nova pessoa. Se está em Cristo, você nova criatura é. Então você não deve fazer mais as coisas que se passaram. A Bíblia diz que se está em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então você não deve mais, que nem a Bíblia mesmo diz também, edificar mais aquilo que Cristo destruiu. Cristo destruiu o pecado da sua vida. Então você não deve mais procurar Ele, mas deve viver uma vida nova em Cristo, da maneira que a palavra te ensina. Vou passar para o versículo 15, para não ficar muito grande o vídeo, que eu acho que não vai ficar muito grande, mas acho que dá para passar.
Versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Esta é a comprovação da maneira que devemos viver. Deus, ele pede para a gente ser santo como ele. Deus, ele resgata os servos dele, ele tira a pessoa do mundo e torna servo dele, torna filho dele. Mas Deus, ele não quer que apenas te arranque do mundo e você fica dizendo que serve a ele e continue andando da mesma forma. Deus, ele fala: assim como eu sou santo, vocês também sejais santos. A santidade de Deus é algo tremendo, muito grande, e o homem natural não pode ver Deus. E, que nem eu já falei no começo, sem santidade você nunca verá a Deus. Então, Deus está falando para você se santificar. E você se santificando, aí você alcançará ali a santidade. Quando você chegar ao final da vida, quando você estiver indo para a glória, você será aquele corpo que eu falei, que é o corpo glorificado, ela é corpo de santidade. Então, é um processo que você tem. Você precisa se santificar a Deus. Você precisa se separar. A pessoa santificada, ela é uma pessoa separada, não melhor do que os outros, porque tem muitas pessoas que ela acha que quando a gente fala de ser santo, é alguém que se acha melhor do que os outros. Não é isso. Quando Deus ele trata de pessoas santas, ele está tratando de pessoas separadas para ele. É pessoas que não se contaminam. Um belo exemplo é Daniel também. É um exemplo grande, já que eu estou usando o exemplo dele aqui, eu vou usar outro exemplo. Daniel, quando ele chegou na Babilônia, por meio dali ele sendo preso ali com o povo de Israel, ele chegou na Babilônia, ele decidiu não se contaminar com as comidas que tinha do rei lá, porque a comida do rei era comida que era contaminada e era proibida por Deus, porque era comida que eles ofereciam aos demônios. Então Daniel ele se decidiu não se contaminar. Ou seja, Daniel decidiu manter a santidade dele com Deus. Isso é que é santidade, é você se reservar, você se preservar, é você se separar para Deus. É você não querer se contaminar com as coisas que a Bíblia te pede para você não se contaminar. Então isso é a santidade. Deus está pedindo: sejais santo porque eu sou santo. Agora o versículo 17 do capítulo 1 de Pedro. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos também com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro ele está querendo nos mostrar que Deus ele julga as nossas obras. Deus, cada ato que nós fazemos nesse mundo, Deus ele julga. Deus ele registra, é como se ele pegasse uma caneta como essa e escrevesse ali cada ato. Por exemplo, se o André, por exemplo, pegou um copo, levou até a pia, ele está registrando. Se o André, por exemplo, pegou uma mala e levou até a rodoviária, Deus está registrando. Cada ato, cada pensamento seu, ele está registrando. E isso vai ser cobrado no dia do juízo. Então o Pedro está falando: se você invoca aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, então portai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, você deve temer. Você não deve achar que Deus é apenas um Deus de amor, um Deus bonzinho. Deus ele é bom sim. Não há como negar que Deus é bom. Senão ele não teria mandado Cristo, ele teria apenas nos mandado para a condenação diretamente. Mas nós devemos também analisar que Deus, como um juiz, ele tem uma lei. Ele mesmo criou essa lei. E essa lei pede para ele julgar as obras. Então você não deve andar com Deus como se fosse um Deus apenas que passa a mão na sua cabeça. Se você errar, se você pisar na bola e não houver arrependimento, Deus, como um bom pai, ele te corrigirá. Porque qual pai que vendo o filho fazer coisa errada vai passar a mão na cabeça se ele quer o bem dele? Deus não é diferente. Deus não bajula filho. Deus não vem passar a mão no erro de filho. Se ele errou e ele se arrependeu, Deus ele perdoa sim. Mas se ele errou e continua persistindo no erro, Deus ele vai ali te corrigir. Então, Pedro está falando: andai com temor, andai com cuidado, tomai cuidado da maneira que você anda durante o tempo que você vive na terra, porque Deus ele está registrando essas coisas e no final ele vai cobrar de você.
É o que Pedro está dizendo nesse versículo 17. Então, que devemos tomar cuidado com isso. Cada ato que fazemos, cada palavra, cada pensamento, cada modo de agir nosso é registrado. E isso é registrado como obras do homem, e nós vamos ser julgados por elas. Então, que você e que cada um, e eu e cada um, possamos tomar cuidado com o que fazemos, pensamos ou falamos, porque isso está sendo registrado. Deus, ele está como um escriba ali, registrando tudo ali. E agora eu vou estar lendo o versículo 18. Sabendo que não foi mediante as coisas, vou estar lendo do 18 diretamente até o 21. Sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pedro está, mais uma exortação que ele nos dá, é que todas as vidas nossas que foi entregue a Cristo, ela foi comprada. A nossa vida foi como se, por exemplo, eu pegasse essa caneta e falasse assim, não, eu gostei dessa caneta, eu vou levar ela para mim. Eu vou lá, pago o preço dela e levo ela para mim. Imagina, a sua vida é essa caneta. Cristo, ele chegou, ele se interessou por ela e comprou. Só que o preço que Cristo pagou não é um preço em dinheiro, não é um preço em ouro, como o Pedro está falando aqui. Foi pelo precioso sangue. Você viu lá o que é que Cristo passou na cruz? Você viu o que é que ele sofreu? Você viu como ele ficou todo arrebentado, todo cortado pelos chicotes que ele tomou e ainda crucificado na cruz? Aquilo era um pagamento da dívida, da vida sua. Ele estava comprando a sua vida para ela não ser lançada no inferno. Então, você que entregou a vida para Cristo, a sua vida foi comprada por Cristo. E não foi ouro, não foi prata, não foi dinheiro, não foi nada. Foi a vida de Cristo. Ele deu a vida para poder comprar a sua vida, para poder te livrar do inferno. Então, para aqueles que já entregaram a vida para Cristo, você não pense que sua vida foi barata. A sua vida foi comprada por um sangue muito precioso, por a vida de um justo pelos pecadores. Foi isso que aconteceu. Cristo morreu por nós. E para aqueles que não entregaram a vida para Cristo ainda, saiba que a sua vida, ainda não está nada certo com Deus. Porque, como vimos aqui, Cristo, ele comprou as nossas vidas, mas as vidas daquele que entregou essa vida para ele. A vida nossa é como se fosse, por exemplo, nós pegássemos e falássemos assim, Senhor, toma a minha vida para o Senhor. Aí o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele vai lá e paga a sua dívida. Você tem uma dívida com Deus, então não tem como escapar dessa dívida, ela tem que ser paga. Cristo, ele pagou com a vida dele e vai lá e te livra do inferno. Aqueles que já estão em Cristo, esses já estão, não digo salvos, porque ainda ele tem que enfrentar uma caminhada muito grande. Ele, que na Bíblia mesmo diz, aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Não posso dizer que você é salvo se você ainda nunca subiu para a glória. Você pode muito bem abandonar Cristo daqui para frente, daqui 15 anos ou mais. Ou talvez não. Mas também não posso dizer que você é salvo. Só que aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não entregaram a vida para Cristo, eles estão correndo um risco muito grande da condenação. As pessoas acham que isso é coisa de brincadeira. Há muito tempo os crentes falam isso. Há muito tempo talvez eu mesmo eu nasci e cresci ouvindo sobre condenação de inferno, sobre salvação. E aquilo ali se tornou para mim como música para meus ouvidos. Eu já não ligava muito com isso. Só que eu vim ver que isso era verdade mesmo. Então você que nunca entregou a vida para Cristo, você que ainda está longe de Deus, por mais que você pense que está perto, mas sem Cristo você está distante de Deus, porque o seu próprio pecado, que é o que eu tenho do mesmo jeito, se eu não tivesse entregado a minha vida para Cristo, ele te afastaria de Deus e você nunca estaria próximo de Deus. Então você que ainda não se reconciliou com Cristo, que você possa aproveitar o tempo de vida que você tem. Você não sabe que dia que a morte pode chegar na sua porta. Você não conhece a data que a sua vida acaba. Deus não deixou um relógio de vida para nós saber qual é o final dela, para nós saber que dia vai ser o final. Podemos ser amanhã, pode ser daqui 50 anos, mas
Ninguém sabe, então é melhor você aproveitar enquanto ela não chega, porque depois não vai ter mais tempo. Então o que Pedro está querendo falar aqui é que aqueles que foram comprados por Cristo, eles devem dar valor ao sacrifício de Cristo. Eles devem entender que não foi coisas baratas, não foi algo... Cristo pegou, por exemplo, ali uma 50 moedas de prata ali, ou 10 moedas de ouro naquele tempo que ele vivia ali, e comprou as vidas deles. Não, Cristo ele foi lá e entregou a sua própria vida para comprar as vidas de todos os crentes que creem nele e aceitou a ele como Salvador. Então, você que já entregou a vida para Cristo, valorize e se dedique ao ministério que Deus tem para você. As lutas e tribulações vão vir, isso daí é inevitável. Não é algo fácil de você se passar, mas é algo que você, Cristo falou que venceria. Você venceria, porque ele venceu. Então, é uma palavra de ânimo, mas é uma palavra também que traz muita reflexão, que traz também a gente muita exortação a ter essa santidade que eu estou falando aqui. Sem essa santidade aqui, você não consegue ser salvo. Não há salvação sem essa santidade que eu citei aqui. Porque Deus ele não habita em lugares de trevas, em lugares na onde tem sujeiras ou pecado. No céu não tem pecado nenhum. Então, para que você entre lá, você precisa ser santo, como esse texto aqui no versículo 15 está falando. Sejais santo como Deus é santo. Então, é necessária essa santidade. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que já têm Ele como Salvador da sua vida, que possa pegar esse exemplo dessa santidade. Aqueles que ainda não se reconciliaram com Cristo, aproveita o tempo que você tem. Talvez seja a última chance que Deus está te dando. Mas que vocês possam fazer proveito dessa palavra. Essa palavra é uma palavra de exortação, de ânimo, mas também de muita advertência. Porque a gente vive no meio de um mundo onde está entregue a Satanás. A gente vive numa situação de um mundo onde santidade é coisa de zombaria. É coisa que motivo de escárnio, motivo ali por exemplo, coisas vergonhosas. Antes era ao contrário, hoje não, hoje santidade, a pessoa que se dedica e se santifica a Deus é tida como algo vergonhoso. E é só por meio disso que você pode chegar até Deus. As pessoas entendem Deus, as coisas de Deus errado. Elas acham que da maneira que está, elas podem chegar até Deus. Acham que de todo jeito que viver, leva até Deus. Eu não discordo, eu concordo em certos pontos. Leva até Deus sim. Só que leva até Deus como seu juiz ou como seu justificador. Aí você tem que decidir isso. Porque como juiz, ele te condenará pelos seus próprios atos e pecados. Como justificador, ele estará pagando a dívida que você tem com ele. Que vocês possam fazer proveito dessa mensagem, porque essa mensagem, se você pôr em prática, se você pegar ela e aplicar em sua vida mesmo, você verá que a santidade realmente vale a pena. Realmente vale a pena você servir a Deus com essa instrução aqui, que é a santidade. Que você possa fazer proveito desse texto. Amém?